Passei muito tempo tentando entender quem eu realmente era. Em um lugar, eu era apenas alguém tentando viver normalmente. Em outro, esperavam que eu fosse um símbolo, alguém capaz de carregar responsabilidades maiores do que eu imaginava. Durante muito tempo achei que precisava escolher entre esses dois lados. Esconder quem sou ou aceitar o peso que vem junto com isso. Mas quando uma nova ameaça surgiu e colocou vidas em risco, percebi que não existia mais espaço para fugir. Eu podia ouvir pedidos de ajuda, ver pessoas precisando de esperança, e ignorar isso nunca foi uma opção. Só que ser forte não significa saber o que fazer o tempo todo. Também significa sentir medo, duvidar e continuar mesmo assim. Enquanto enfrentava inimigos capazes de destruir tudo ao meu redor, também precisei enfrentar minhas próprias dúvidas. Quem eu sou além dos meus poderes? O que realmente me define? E foi então que entendi: não é de onde eu vim que importa. É o que escolho fazer com aquilo que sou. Porque ser heroína não é sobre ser perfeita, é sobre continuar tentando fazer o certo, mesmo quando ninguém acredita que você consegue. Passei muito tempo tentando entender quem eu realmente era. Em um lugar, eu era apenas alguém tentando viver normalmente. Em outro, esperavam que eu fosse um símbolo, alguém capaz de carregar responsabilidades maiores do que eu imaginava. Durante muito tempo achei que precisava escolher entre esses dois lados. Esconder quem sou ou aceitar o peso que vem junto com isso. Mas quando uma nova ameaça surgiu e colocou vidas em risco, percebi que não existia mais espaço para fugir. Eu podia ouvir pedidos de ajuda, ver pessoas precisando de esperança, e ignorar isso nunca foi uma opção. Só que ser forte não significa saber o que fazer o tempo todo. Também significa sentir medo, duvidar e continuar mesmo assim. Enquanto enfrentava inimigos capazes de destruir tudo ao meu redor, também precisei enfrentar minhas próprias dúvidas. Quem eu sou além dos meus poderes? O que realmente me define? E foi então que entendi: não é de onde eu vim que importa. É o que escolho fazer com aquilo que sou. Porque ser heroína não é sobre ser perfeita, é sobre continuar tentando fazer o certo, mesmo quando ninguém acredita que você consegue. Passei muito tempo tentando entender quem eu realmente era. Em um lugar, eu era apenas alguém tentando viver normalmente. Em outro, esperavam que eu fosse um símbolo, alguém capaz de carregar responsabilidades maiores do que eu imaginava. Durante muito tempo achei que precisava escolher entre esses dois lados. Esconder quem sou ou aceitar o peso que vem junto com isso. Mas quando uma nova ameaça surgiu e colocou vidas em risco, percebi que não existia mais espaço para fugir. Eu podia ouvir pedidos de ajuda, ver pessoas precisando de esperança, e ignorar isso nunca foi uma opção. Só que ser forte não significa saber o que fazer o tempo todo. Também significa sentir medo, duvidar e continuar mesmo assim. Enquanto enfrentava inimigos capazes de destruir tudo ao meu redor, também precisei enfrentar minhas próprias dúvidas. Quem eu sou além dos meus poderes? O que realmente me define? E foi então que entendi: não é de onde eu vim que importa. É o que escolho fazer com aquilo que sou. Porque ser heroína não é sobre ser perfeita, é sobre continuar tentando fazer o certo, mesmo quando ninguém acredita que você consegue. Passei muito tempo tentando entender quem eu realmente era. Em um lugar, eu era apenas alguém tentando viver normalmente. Em outro, esperavam que eu fosse um símbolo, alguém capaz de carregar responsabilidades maiores do que eu imaginava. Durante muito tempo achei que precisava escolher entre esses dois lados. Esconder quem sou ou aceitar o peso que vem junto com isso. Mas quando uma nova ameaça surgiu e colocou vidas em risco, percebi que não existia mais espaço para fugir. Eu podia ouvir pedidos de ajuda, ver pessoas precisando de esperança, e ignorar isso nunca foi uma opção. Só que ser forte não significa saber o que fazer o tempo todo. Também significa sentir medo, duvidar e continuar mesmo assim. Enquanto enfrentava inimigos capazes de destruir tudo ao meu redor, também precisei enfrentar minhas próprias dúvidas. Quem eu sou além dos meus poderes? O que realmente me define? E foi então que entendi: não é de onde eu vim que importa. É o que escolho fazer com aquilo que sou.
Porque ser heroína não é sobre ser perfeita, é sobre continuar tentando fazer o certo, mesmo quando ninguém acredita que você consegue. Passei muito tempo tentando entender quem eu realmente era. Em um lugar, eu era apenas alguém tentando viver normalmente. Em outro, esperavam que eu fosse um símbolo, alguém capaz de carregar responsabilidades maiores do que eu imaginava. Durante muito tempo achei que precisava escolher entre esses dois lados. Esconder quem sou ou aceitar o peso que vem junto com isso. Mas quando uma nova ameaça surgiu e colocou vidas em risco, percebi que não existia mais espaço para fugir. Eu podia ouvir pedidos de ajuda, ver pessoas precisando de esperança, e ignorar isso nunca foi uma opção. Só que ser forte não significa saber o que fazer o tempo todo. Também significa sentir medo, duvidar e continuar mesmo assim. Enquanto enfrentava inimigos capazes de destruir tudo ao meu redor, também precisei enfrentar minhas próprias dúvidas. Quem eu sou além dos meus poderes? O que realmente me define? E foi então que entendi: não é de onde eu vim que importa. É o que escolho fazer com aquilo que sou. Porque ser heroína não é sobre ser perfeita, é sobre continuar tentando fazer o certo, mesmo quando ninguém acredita que você consegue. Passei muito tempo tentando entender quem eu realmente era. Em um lugar, eu era apenas alguém tentando viver normalmente. Em outro, esperavam que eu fosse um símbolo, alguém capaz de carregar responsabilidades maiores do que eu imaginava. Durante muito tempo achei que precisava escolher entre esses dois lados. Esconder quem sou ou aceitar o peso que vem junto com isso. Mas quando uma nova ameaça surgiu e colocou vidas em risco, percebi que não existia mais espaço para fugir. Eu podia ouvir pedidos de ajuda, ver pessoas precisando de esperança, e ignorar isso nunca foi uma opção. Só que ser forte não significa saber o que fazer o tempo todo. Também significa sentir medo, duvidar e continuar mesmo assim. Enquanto enfrentava inimigos capazes de destruir tudo ao meu redor, também precisei enfrentar minhas próprias dúvidas. Quem eu sou além dos meus poderes? O que realmente me define? E foi então que entendi: não é de onde eu vim que importa. É o que escolho fazer com aquilo que sou. Porque ser heroína não é sobre ser perfeita, é sobre continuar tentando fazer o certo, mesmo quando ninguém acredita que você consegue. Passei muito tempo tentando entender quem eu realmente era. Em um lugar, eu era apenas alguém tentando viver normalmente. Em outro, esperavam que eu fosse um símbolo, alguém capaz de carregar responsabilidades maiores do que eu imaginava. Durante muito tempo achei que precisava escolher entre esses dois lados. Esconder quem sou ou aceitar o peso que vem junto com isso. Mas quando uma nova ameaça surgiu e colocou vidas em risco, percebi que não existia mais espaço para fugir. Eu podia ouvir pedidos de ajuda, ver pessoas precisando de esperança, e ignorar isso nunca foi uma opção. Só que ser forte não significa saber o que fazer o tempo todo. Também significa sentir medo, duvidar e continuar mesmo assim. Enquanto enfrentava inimigos capazes de destruir tudo ao meu redor, também precisei enfrentar minhas próprias dúvidas. Quem eu sou além dos meus poderes? O que realmente me define? E foi então que entendi: não é de onde eu vim que importa. É o que escolho fazer com aquilo que sou. Porque ser heroína não é sobre ser perfeita, é sobre continuar tentando fazer o certo, mesmo quando ninguém acredita que você consegue. Passei muito tempo tentando entender quem eu realmente era. Em um lugar, eu era apenas alguém tentando viver normalmente. Em outro, esperavam que eu fosse um símbolo, alguém capaz de carregar responsabilidades maiores do que eu imaginava. Durante muito tempo achei que precisava escolher entre esses dois lados. Esconder quem sou ou aceitar o peso que vem junto com isso. Mas quando uma nova ameaça surgiu e colocou vidas em risco, percebi que não existia mais espaço para fugir. Eu podia ouvir pedidos de ajuda, ver pessoas precisando de esperança, e ignorar isso nunca foi uma opção. Só que ser forte não significa saber o que fazer o tempo todo. Também significa sentir medo, duvidar e continuar mesmo assim. Enquanto enfrentava inimigos capazes de destruir tudo ao meu redor, também precisei enfrentar minhas próprias dúvidas. Quem eu sou além dos meus poderes? O que realmente me define?
E foi então que entendi: não é de onde eu vim que importa. É o que escolho fazer com aquilo que sou. Porque ser heroína não é sobre ser perfeita, é sobre continuar tentando fazer o certo, mesmo quando ninguém acredita que você consegue. Passei muito tempo tentando entender quem eu realmente era. Em um lugar, eu era apenas alguém tentando viver normalmente. Em outro, esperavam que eu fosse um símbolo, alguém capaz de carregar responsabilidades maiores do que eu imaginava. Durante muito tempo achei que precisava escolher entre esses dois lados. Esconder quem sou ou aceitar o peso que vem junto com isso. Mas quando uma nova ameaça surgiu e colocou vidas em risco, percebi que não existia mais espaço para fugir. Eu podia ouvir pedidos de ajuda, ver pessoas precisando de esperança, e ignorar isso nunca foi uma opção. Só que ser forte não significa saber o que fazer o tempo todo. Também significa sentir medo, duvidar e continuar mesmo assim. Enquanto enfrentava inimigos capazes de destruir tudo ao meu redor, também precisei enfrentar minhas próprias dúvidas. Quem eu sou além dos meus poderes? O que realmente me define? E foi então que entendi: não é de onde eu vim que importa. É o que escolho fazer com aquilo que sou. Porque ser heroína não é sobre ser perfeita, é sobre continuar tentando fazer o certo, mesmo quando ninguém acredita que você consegue. Passei muito tempo tentando entender quem eu realmente era. Em um lugar, eu era apenas alguém tentando viver normalmente. Em outro, esperavam que eu fosse um símbolo, alguém capaz de carregar responsabilidades maiores do que eu imaginava. Durante muito tempo achei que precisava escolher entre esses dois lados. Esconder quem sou ou aceitar o peso que vem junto com isso. Mas quando uma nova ameaça surgiu e colocou vidas em risco, percebi que não existia mais espaço para fugir. Eu podia ouvir pedidos de ajuda, ver pessoas precisando de esperança, e ignorar isso nunca foi uma opção. Só que ser forte não significa saber o que fazer o tempo todo. Também significa sentir medo, duvidar e continuar mesmo assim. Enquanto enfrentava inimigos capazes de destruir tudo ao meu redor, também precisei enfrentar minhas próprias dúvidas. Quem eu sou além dos meus poderes? O que realmente me define? E foi então que entendi: não é de onde eu vim que importa. É o que escolho fazer com aquilo que sou. Porque ser heroína não é sobre ser perfeita, é sobre continuar tentando fazer o certo, mesmo quando ninguém acredita que você consegue. Passei muito tempo tentando entender quem eu realmente era. Em um lugar, eu era apenas alguém tentando viver normalmente. Em outro, esperavam que eu fosse um símbolo, alguém capaz de carregar responsabilidades maiores do que eu imaginava. Durante muito tempo achei que precisava escolher entre esses dois lados. Esconder quem sou ou aceitar o peso que vem junto com isso. Mas quando uma nova ameaça surgiu e colocou vidas em risco, percebi que não existia mais espaço para fugir. Eu podia ouvir pedidos de ajuda, ver pessoas precisando de esperança, e ignorar isso nunca foi uma opção. Só que ser forte não significa saber o que fazer o tempo todo. Também significa sentir medo, duvidar e continuar mesmo assim. Enquanto enfrentava inimigos capazes de destruir tudo ao meu redor, também precisei enfrentar minhas próprias dúvidas. Quem eu sou além dos meus poderes? O que realmente me define? E foi então que entendi: não é de onde eu vim que importa. É o que escolho fazer com aquilo que sou. Porque ser heroína não é sobre ser perfeita, é sobre continuar tentando fazer o certo, mesmo quando ninguém acredita que você consegue. Passei muito tempo tentando entender quem eu realmente era. Em um lugar, eu era apenas alguém tentando viver normalmente. Em outro, esperavam que eu fosse um símbolo, alguém capaz de carregar responsabilidades maiores do que eu imaginava. Durante muito tempo achei que precisava escolher entre esses dois lados. Esconder quem sou ou aceitar o peso que vem junto com isso. Mas quando uma nova ameaça surgiu e colocou vidas em risco, percebi que não existia mais espaço para fugir. Eu podia ouvir pedidos de ajuda, ver pessoas precisando de esperança, e ignorar isso nunca foi uma opção. Só que ser forte não significa saber o que fazer o tempo todo. Também significa sentir medo, duvidar e continuar mesmo assim. Enquanto enfrentava inimigos capazes de destruir tudo ao meu redor,
também precisei enfrentar minhas próprias dúvidas. Quem eu sou além dos meus poderes? O que realmente me define? E foi então que entendi: não é de onde eu vim que importa. É o que escolho fazer com aquilo que sou. Porque ser heroína não é sobre ser perfeita, é sobre continuar tentando fazer o certo, mesmo quando ninguém acredita que você consegue. Passei muito tempo tentando entender quem eu realmente era. Em um lugar, eu era apenas alguém tentando viver normalmente. Em outro, esperavam que eu fosse um símbolo, alguém capaz de carregar responsabilidades maiores do que eu imaginava. Durante muito tempo achei que precisava escolher entre esses dois lados. Esconder quem sou ou aceitar o peso que vem junto com isso. Mas quando uma nova ameaça surgiu e colocou vidas em risco, percebi que não existia mais espaço para fugir. Eu podia ouvir pedidos de ajuda, ver pessoas precisando de esperança, e ignorar isso nunca foi uma opção. Só que ser forte não significa saber o que fazer o tempo todo. Também significa sentir medo, duvidar e continuar mesmo assim. Enquanto enfrentava inimigos capazes de destruir tudo ao meu redor, também precisei enfrentar minhas próprias dúvidas. Quem eu sou além dos meus poderes? O que realmente me define? E foi então que entendi: não é de onde eu vim que importa. É o que escolho fazer com aquilo que sou. Porque ser heroína não é sobre ser perfeita, é sobre continuar tentando fazer o certo, mesmo quando ninguém acredita que você consegue. Passei muito tempo tentando entender quem eu realmente era. Em um lugar, eu era apenas alguém tentando viver normalmente. Em outro, esperavam que eu fosse um símbolo, alguém capaz de carregar responsabilidades maiores do que eu imaginava. Durante muito tempo achei que precisava escolher entre esses dois lados. Esconder quem sou ou aceitar o peso que vem junto com isso. Mas quando uma nova ameaça surgiu e colocou vidas em risco, percebi que não existia mais espaço para fugir. Eu podia ouvir pedidos de ajuda, ver pessoas precisando de esperança, e ignorar isso nunca foi uma opção. Só que ser forte não significa saber o que fazer o tempo todo. Também significa sentir medo, duvidar e continuar mesmo assim. Enquanto enfrentava inimigos capazes de destruir tudo ao meu redor, também precisei enfrentar minhas próprias dúvidas. Quem eu sou além dos meus poderes? O que realmente me define? E foi então que entendi: não é de onde eu vim que importa. É o que escolho fazer com aquilo que sou. Porque ser heroína não é sobre ser perfeita, é sobre continuar tentando fazer o certo, mesmo quando ninguém acredita que você consegue. Passei muito tempo tentando entender quem eu realmente era. Em um lugar, eu era apenas alguém tentando viver normalmente. Em outro, esperavam que eu fosse um símbolo, alguém capaz de carregar responsabilidades maiores do que eu imaginava. Durante muito tempo achei que precisava escolher entre esses dois lados. Esconder quem sou ou aceitar o peso que vem junto com isso. Mas quando uma nova ameaça surgiu e colocou vidas em risco, percebi que não existia mais espaço para fugir. Eu podia ouvir pedidos de ajuda, ver pessoas precisando de esperança, e ignorar isso nunca foi uma opção. Só que ser forte não significa saber o que fazer o tempo todo. Também significa sentir medo, duvidar e continuar mesmo assim. Enquanto enfrentava inimigos capazes de destruir tudo ao meu redor, também precisei enfrentar minhas próprias dúvidas. Quem eu sou além dos meus poderes? O que realmente me define? E foi então que entendi: não é de onde eu vim que importa. É o que escolho fazer com aquilo que sou. Porque ser heroína não é sobre ser perfeita, é sobre continuar tentando fazer o certo, mesmo quando ninguém acredita que você consegue. Passei muito tempo tentando entender quem eu realmente era. Em um lugar, eu era apenas alguém tentando viver normalmente. Em outro, esperavam que eu fosse um símbolo, alguém capaz de carregar responsabilidades maiores do que eu imaginava. Durante muito tempo achei que precisava escolher entre esses dois lados. Esconder quem sou ou aceitar o peso que vem junto com isso. Mas quando uma nova ameaça surgiu e colocou vidas em risco, percebi que não existia mais espaço para fugir. Eu podia ouvir pedidos de ajuda, ver pessoas precisando de esperança, e ignorar isso nunca foi uma opção. Só que ser forte não significa saber o que fazer o tempo todo.
Também significa sentir medo, duvidar e continuar mesmo assim. Enquanto enfrentava inimigos capazes de destruir tudo ao meu redor, também precisei enfrentar minhas próprias dúvidas. Quem eu sou além dos meus poderes? O que realmente me define? E foi então que entendi: não é de onde eu vim que importa. É o que escolho fazer com aquilo que sou. Porque ser heroína não é sobre ser perfeita, é sobre continuar tentando fazer o certo, mesmo quando ninguém acredita que você consegue. Passei muito tempo tentando entender quem eu realmente era. Em um lugar, eu era apenas alguém tentando viver normalmente. Em outro, esperavam que eu fosse um símbolo, alguém capaz de carregar responsabilidades maiores do que eu imaginava. Durante muito tempo achei que precisava escolher entre esses dois lados. Esconder quem sou ou aceitar o peso que vem junto com isso. Mas quando uma nova ameaça surgiu e colocou vidas em risco, percebi que não existia mais espaço para fugir. Eu podia ouvir pedidos de ajuda, ver pessoas precisando de esperança, e ignorar isso nunca foi uma opção. Só que ser forte não significa saber o que fazer o tempo todo. Também significa sentir medo, duvidar e continuar mesmo assim. Enquanto enfrentava inimigos capazes de destruir tudo ao meu redor, também precisei enfrentar minhas próprias dúvidas. Quem eu sou além dos meus poderes? O que realmente me define? E foi então que entendi: não é de onde eu vim que importa. É o que escolho fazer com aquilo que sou. Porque ser heroína não é sobre ser perfeita, é sobre continuar tentando fazer o certo, mesmo quando ninguém acredita que você consegue. Passei muito tempo tentando entender quem eu realmente era. Em um lugar, eu era apenas alguém tentando viver normalmente. Em outro, esperavam que eu fosse um símbolo, alguém capaz de carregar responsabilidades maiores do que eu imaginava. Durante muito tempo achei que precisava escolher entre esses dois lados. Esconder quem sou ou aceitar o peso que vem junto com isso. Mas quando uma nova ameaça surgiu e colocou vidas em risco, percebi que não existia mais espaço para fugir. Eu podia ouvir pedidos de ajuda, ver pessoas precisando de esperança, e ignorar isso nunca foi uma opção. Só que ser forte não significa saber o que fazer o tempo todo. Também significa sentir medo, duvidar e continuar mesmo assim. Enquanto enfrentava inimigos capazes de destruir tudo ao meu redor, também precisei enfrentar minhas próprias dúvidas. Quem eu sou além dos meus poderes? O que realmente me define? E foi então que entendi: não é de onde eu vim que importa. É o que escolho fazer com aquilo que sou. Porque ser heroína não é sobre ser perfeita, é sobre continuar tentando fazer o certo, mesmo quando ninguém acredita que você consegue. Passei muito tempo tentando entender quem eu realmente era. Em um lugar, eu era apenas alguém tentando viver normalmente. Em outro, esperavam que eu fosse um símbolo, alguém capaz de carregar responsabilidades maiores do que eu imaginava. Durante muito tempo achei que precisava escolher entre esses dois lados. Esconder quem sou ou aceitar o peso que vem junto com isso. Mas quando uma nova ameaça surgiu e colocou vidas em risco, percebi que não existia mais espaço para fugir. Eu podia ouvir pedidos de ajuda, ver pessoas precisando de esperança, e ignorar isso nunca foi uma opção. Só que ser forte não significa saber o que fazer o tempo todo. Também significa sentir medo, duvidar e continuar mesmo assim. Enquanto enfrentava inimigos capazes de destruir tudo ao meu redor, também precisei enfrentar minhas próprias dúvidas. Quem eu sou além dos meus poderes? O que realmente me define? E foi então que entendi: não é de onde eu vim que importa. É o que escolho fazer com aquilo que sou. Porque ser heroína não é sobre ser perfeita, é sobre continuar tentando fazer o certo, mesmo quando ninguém acredita que você consegue. Passei muito tempo tentando entender quem eu realmente era. Em um lugar, eu era apenas alguém tentando viver normalmente. Em outro, esperavam que eu fosse um símbolo, alguém capaz de carregar responsabilidades maiores do que eu imaginava. Durante muito tempo achei que precisava escolher entre esses dois lados. Esconder quem sou ou aceitar o peso que vem junto com isso. Mas quando uma nova ameaça surgiu e colocou vidas em risco, percebi que não existia mais espaço para fugir.
Eu podia ouvir pedidos de ajuda, ver pessoas precisando de esperança, e ignorar isso nunca foi uma opção. Só que ser forte não significa saber o que fazer o tempo todo. Também significa sentir medo, duvidar e continuar mesmo assim. Enquanto enfrentava inimigos capazes de destruir tudo ao meu redor, também precisei enfrentar minhas próprias dúvidas. Quem eu sou além dos meus poderes? O que realmente me define? E foi então que entendi: não é de onde eu vim que importa. É o que escolho fazer com aquilo que sou. Porque ser heroína não é sobre ser perfeita, é sobre continuar tentando fazer o certo, mesmo quando ninguém acredita que você consegue. Passei muito tempo tentando entender quem eu realmente era. Em um lugar, eu era apenas alguém tentando viver normalmente. Em outro, esperavam que eu fosse um símbolo, alguém capaz de carregar responsabilidades maiores do que eu imaginava. Durante muito tempo achei que precisava escolher entre esses dois lados. Esconder quem sou ou aceitar o peso que vem junto com isso. Mas quando uma nova ameaça surgiu e colocou vidas em risco, percebi que não existia mais espaço para fugir. Eu podia ouvir pedidos de ajuda, ver pessoas precisando de esperança, e ignorar isso nunca foi uma opção. Só que ser forte não significa saber o que fazer o tempo todo. Também significa sentir medo, duvidar e continuar mesmo assim. Enquanto enfrentava inimigos capazes de destruir tudo ao meu redor, também precisei enfrentar minhas próprias dúvidas. Quem eu sou além dos meus poderes? O que realmente me define? E foi então que entendi: não é de onde eu vim que importa. É o que escolho fazer com aquilo que sou. Porque ser heroína não é sobre ser perfeita, é sobre continuar tentando fazer o certo, mesmo quando ninguém acredita que você consegue. Passei muito tempo tentando entender quem eu realmente era. Em um lugar, eu era apenas alguém tentando viver normalmente. Em outro, esperavam que eu fosse um símbolo, alguém capaz de carregar responsabilidades maiores do que eu imaginava. Durante muito tempo achei que precisava escolher entre esses dois lados. Esconder quem sou ou aceitar o peso que vem junto com isso. Mas quando uma nova ameaça surgiu e colocou vidas em risco, percebi que não existia mais espaço para fugir. Eu podia ouvir pedidos de ajuda, ver pessoas precisando de esperança, e ignorar isso nunca foi uma opção. Só que ser forte não significa saber o que fazer o tempo todo. Também significa sentir medo, duvidar e continuar mesmo assim. Enquanto enfrentava inimigos capazes de destruir tudo ao meu redor, também precisei enfrentar minhas próprias dúvidas. Quem eu sou além dos meus poderes? O que realmente me define? E foi então que entendi: não é de onde eu vim que importa. É o que escolho fazer com aquilo que sou. Porque ser heroína não é sobre ser perfeita, é sobre continuar tentando fazer o certo, mesmo quando ninguém acredita que você consegue. Passei muito tempo tentando entender quem eu realmente era. Em um lugar, eu era apenas alguém tentando viver normalmente. Em outro, esperavam que eu fosse um símbolo, alguém capaz de carregar responsabilidades maiores do que eu imaginava. Durante muito tempo achei que precisava escolher entre esses dois lados. Esconder quem sou ou aceitar o peso que vem junto com isso. Mas quando uma nova ameaça surgiu e colocou vidas em risco, percebi que não existia mais espaço para fugir. Eu podia ouvir pedidos de ajuda, ver pessoas precisando de esperança, e ignorar isso nunca foi uma opção. Só que ser forte não significa saber o que fazer o tempo todo. Também significa sentir medo, duvidar e continuar mesmo assim. Enquanto enfrentava inimigos capazes de destruir tudo ao meu redor, também precisei enfrentar minhas próprias dúvidas. Quem eu sou além dos meus poderes? O que realmente me define? E foi então que entendi: não é de onde eu vim que importa. É o que escolho fazer com aquilo que sou. Porque ser heroína não é sobre ser perfeita, é sobre continuar tentando fazer o certo, mesmo quando ninguém acredita que você consegue. Passei muito tempo tentando entender quem eu realmente era. Em um lugar, eu era apenas alguém tentando viver normalmente. Em outro, esperavam que eu fosse um símbolo, alguém capaz de carregar responsabilidades maiores do que eu imaginava. Durante muito tempo achei que precisava escolher entre esses dois lados.
esconder quem sou ou aceitar o peso que vem junto com isso. Mas quando uma nova ameaça surgiu e colocou vidas em risco, percebi que não existia mais espaço para fugir. Eu podia ouvir pedidos de ajuda, ver pessoas precisando de esperança, e ignorar isso nunca foi uma opção. Só que ser forte não significa saber o que fazer o tempo todo. Também significa sentir medo, duvidar e continuar mesmo assim. Enquanto enfrentava inimigos capazes de destruir tudo ao meu redor, também precisei enfrentar minhas próprias dúvidas. Quem eu sou além dos meus poderes? O que realmente me define? E foi então que entendi: não é de onde eu vim que importa. É o que escolho fazer com aquilo que sou. Porque ser heroína não é sobre ser perfeita, é sobre continuar tentando fazer o certo, mesmo quando ninguém acredita que você consegue. Passei muito tempo tentando entender quem eu realmente era. Em um lugar, eu era apenas alguém tentando viver normalmente. Em outro, esperavam que eu fosse um símbolo, alguém capaz de carregar responsabilidades maiores do que eu imaginava. Durante muito tempo achei que precisava escolher entre esses dois lados. Esconder quem sou ou aceitar o peso que vem junto com isso. Mas quando uma nova ameaça surgiu e colocou vidas em risco, percebi que não existia mais espaço para fugir. Eu podia ouvir pedidos de ajuda, ver pessoas precisando de esperança, e ignorar isso nunca foi uma opção. Só que ser forte não significa saber o que fazer o tempo todo. Também significa sentir medo, duvidar e continuar mesmo assim. Enquanto enfrentava inimigos capazes de destruir tudo ao meu redor, também precisei enfrentar minhas próprias dúvidas. Quem eu sou além dos meus poderes? O que realmente me define? E foi então que entendi: não é de onde eu vim que importa. É o que escolho fazer com aquilo que sou. Porque ser heroína não é sobre ser perfeita, é sobre continuar tentando fazer o certo, mesmo quando ninguém acredita que você consegue. Passei muito tempo tentando entender quem eu realmente era. Em um lugar, eu era apenas alguém tentando viver normalmente. Em outro, esperavam que eu fosse um símbolo, alguém capaz de carregar responsabilidades maiores do que eu imaginava. Durante muito tempo achei que precisava escolher entre esses dois lados. Esconder quem sou ou aceitar o peso que vem junto com isso. Mas quando uma nova ameaça surgiu e colocou vidas em risco, percebi que não existia mais espaço para fugir. Eu podia ouvir pedidos de ajuda, ver pessoas precisando de esperança, e ignorar isso nunca foi uma opção. Só que ser forte não significa saber o que fazer o tempo todo. Também significa sentir medo, duvidar e continuar mesmo assim. Enquanto enfrentava inimigos capazes de destruir tudo ao meu redor, também precisei enfrentar minhas próprias dúvidas. Quem eu sou além dos meus poderes? O que realmente me define? E foi então que entendi: não é de onde eu vim que importa. É o que escolho fazer com aquilo que sou. Porque ser heroína não é sobre ser perfeita, é sobre continuar tentando fazer o certo, mesmo quando ninguém acredita que você consegue. Passei muito tempo tentando entender quem eu realmente era. Em um lugar, eu era apenas alguém tentando viver normalmente. Em outro, esperavam que eu fosse um símbolo, alguém capaz de carregar responsabilidades maiores do que eu imaginava. Durante muito tempo achei que precisava escolher entre esses dois lados. Esconder quem sou ou aceitar o peso que vem junto com isso. Mas quando uma nova ameaça surgiu e colocou vidas em risco, percebi que não existia mais espaço para fugir. Eu podia ouvir pedidos de ajuda, ver pessoas precisando de esperança, e ignorar isso nunca foi uma opção. Só que ser forte não significa saber o que fazer o tempo todo. Também significa sentir medo, duvidar e continuar mesmo assim. Enquanto enfrentava inimigos capazes de destruir tudo ao meu redor, também precisei enfrentar minhas próprias dúvidas. Quem eu sou além dos meus poderes? O que realmente me define? E foi então que entendi: não é de onde eu vim que importa. É o que escolho fazer com aquilo que sou. Porque ser heroína não é sobre ser perfeita, é sobre continuar tentando fazer o certo, mesmo quando ninguém acredita que você consegue. Passei muito tempo tentando entender quem eu realmente era. Em um lugar, eu era apenas alguém tentando viver normalmente. Em outro, esperavam que eu fosse um símbolo,
alguém capaz de carregar responsabilidades maiores do que eu imaginava. Durante muito tempo achei que precisava escolher entre esses dois lados: esconder quem sou ou aceitar o peso que vem junto com isso. Mas quando uma nova ameaça surgiu e colocou vidas em risco, percebi que não existia mais espaço para fugir. Eu podia ouvir pedidos de ajuda, ver pessoas precisando de esperança, e ignorar isso nunca foi uma opção. Só que ser forte não significa saber o que fazer o tempo todo. Também significa sentir medo, duvidar e continuar mesmo assim. Enquanto enfrentava inimigos capazes de destruir tudo ao meu redor, também precisei enfrentar minhas próprias dúvidas. Quem eu sou além dos meus poderes? O que realmente me define? E foi então que entendi: não é de onde eu vim que importa. É o que escolho fazer com aquilo que sou. Porque ser heroína não é sobre ser perfeita, é sobre continuar tentando fazer o certo, mesmo quando ninguém acredita que você consegue. Passei muito tempo tentando entender quem eu realmente era. Em um lugar, eu era apenas alguém tentando viver normalmente. Em outro, esperavam que eu fosse um símbolo, alguém capaz de carregar responsabilidades maiores do que eu imaginava. Durante muito tempo achei que precisava escolher entre esses dois lados: esconder quem sou ou aceitar o peso que vem junto com isso. Mas quando uma nova ameaça surgiu e colocou vidas em risco, percebi que não existia mais espaço para fugir. Eu podia ouvir pedidos de ajuda, ver pessoas precisando de esperança, e ignorar isso nunca foi uma opção. Só que ser forte não significa saber o que fazer o tempo todo. Também significa sentir medo, duvidar e continuar mesmo assim. Enquanto enfrentava inimigos capazes de destruir tudo ao meu redor, também precisei enfrentar minhas próprias dúvidas. Quem eu sou além dos meus poderes? O que realmente me define? E foi então que entendi: não é de onde eu vim que importa. É o que escolho fazer com aquilo que sou. Porque ser heroína não é sobre ser perfeita, é sobre continuar tentando fazer o certo, mesmo quando ninguém acredita que você consegue. Passei muito tempo tentando entender quem eu realmente era. Em um lugar, eu era apenas alguém tentando viver normalmente. Em outro, esperavam que eu fosse um símbolo, alguém capaz de carregar responsabilidades maiores do que eu imaginava. Durante muito tempo achei que precisava escolher entre esses dois lados: esconder quem sou ou aceitar o peso que vem junto com isso. Mas quando uma nova ameaça surgiu e colocou vidas em risco, percebi que não existia mais espaço para fugir. Eu podia ouvir pedidos de ajuda, ver pessoas precisando de esperança, e ignorar isso nunca foi uma opção. Só que ser forte não significa saber o que fazer o tempo todo. Também significa sentir medo, duvidar e continuar mesmo assim. Enquanto enfrentava inimigos capazes de destruir tudo ao meu redor, também precisei enfrentar minhas próprias dúvidas. Quem eu sou além dos meus poderes? O que realmente me define? E foi então que entendi: não é de onde eu vim que importa. É o que escolho fazer com aquilo que sou. Porque ser heroína não é sobre ser perfeita, é sobre continuar tentando fazer o certo, mesmo quando ninguém acredita que você consegue. Passei muito tempo tentando entender quem eu realmente era. Em um lugar, eu era apenas alguém tentando viver normalmente. Em outro, esperavam que eu fosse um símbolo, alguém capaz de carregar responsabilidades maiores do que eu imaginava. Durante muito tempo achei que precisava escolher entre esses dois lados: esconder quem sou ou aceitar o peso que vem junto com isso. Mas quando uma nova ameaça surgiu e colocou vidas em risco, percebi que não existia mais espaço para fugir. Eu podia ouvir pedidos de ajuda, ver pessoas precisando de esperança, e ignorar isso nunca foi uma opção. Só que ser forte não significa saber o que fazer o tempo todo. Também significa sentir medo, duvidar e continuar mesmo assim. Enquanto enfrentava inimigos capazes de destruir tudo ao meu redor, também precisei enfrentar minhas próprias dúvidas. Quem eu sou além dos meus poderes? O que realmente me define? E foi então que entendi: não é de onde eu vim que importa. É o que escolho fazer com aquilo que sou. Porque ser heroína não é sobre ser perfeita, é sobre continuar tentando fazer o certo, mesmo quando ninguém acredita que você consegue.
Passei muito tempo tentando entender quem eu realmente era. Em um lugar, eu era apenas alguém tentando viver normalmente. Em outro, esperavam que eu fosse um símbolo, alguém capaz de carregar responsabilidades maiores do que eu imaginava. Durante muito tempo achei que precisava escolher entre esses dois lados. Esconder quem sou ou aceitar o peso que vem junto com isso. Mas quando uma nova ameaça surgiu e colocou vidas em risco, percebi que não existia mais espaço para fugir. Eu podia ouvir pedidos de ajuda, ver pessoas precisando de esperança, e ignorar isso nunca foi uma opção. Só que ser forte não significa saber o que fazer o tempo todo. Também significa sentir medo, duvidar e continuar mesmo assim. Enquanto enfrentava inimigos capazes de destruir tudo ao meu redor, também precisei enfrentar minhas próprias dúvidas. Quem eu sou além dos meus poderes? O que realmente me define? E foi então que entendi: não é de onde eu vim que importa. É o que escolho fazer com aquilo que sou. Porque ser heroína não é sobre ser perfeita, é sobre continuar tentando fazer o certo, mesmo quando ninguém acredita que você consegue. Passei muito tempo tentando entender quem eu realmente era. Em um lugar, eu era apenas alguém tentando viver normalmente. Em outro, esperavam que eu fosse um símbolo, alguém capaz de carregar responsabilidades maiores do que eu imaginava. Durante muito tempo achei que precisava escolher entre esses dois lados. Esconder quem sou ou aceitar o peso que vem junto com isso. Mas quando uma nova ameaça surgiu e colocou vidas em risco, percebi que não existia mais espaço para fugir. Eu podia ouvir pedidos de ajuda, ver pessoas precisando de esperança, e ignorar isso nunca foi uma opção. Só que ser forte não significa saber o que fazer o tempo todo. Também significa sentir medo, duvidar e continuar mesmo assim. Enquanto enfrentava inimigos capazes de destruir tudo ao meu redor, também precisei enfrentar minhas próprias dúvidas. Quem eu sou além dos meus poderes? O que realmente me define? E foi então que entendi: não é de onde eu vim que importa. É o que escolho fazer com aquilo que sou. Porque ser heroína não é sobre ser perfeita, é sobre continuar tentando fazer o certo, mesmo quando ninguém acredita que você consegue. Passei muito tempo tentando entender quem eu realmente era. Em um lugar, eu era apenas alguém tentando viver normalmente. Em outro, esperavam que eu fosse um símbolo, alguém capaz de carregar responsabilidades maiores do que eu imaginava. Durante muito tempo achei que precisava escolher entre esses dois lados. Esconder quem sou ou aceitar o peso que vem junto com isso. Mas quando uma nova ameaça surgiu e colocou vidas em risco, percebi que não existia mais espaço para fugir. Eu podia ouvir pedidos de ajuda, ver pessoas precisando de esperança, e ignorar isso nunca foi uma opção. Só que ser forte não significa saber o que fazer o tempo todo. Também significa sentir medo, duvidar e continuar mesmo assim. Enquanto enfrentava inimigos capazes de destruir tudo ao meu redor, também precisei enfrentar minhas próprias dúvidas. Quem eu sou além dos meus poderes? O que realmente me define? E foi então que entendi: não é de onde eu vim que importa. É o que escolho fazer com aquilo que sou. Porque ser heroína não é sobre ser perfeita, é sobre continuar tentando fazer o certo, mesmo quando ninguém acredita que você consegue.